Muitas gestantes têm recebido convocações de retorno ao trabalho presencial já em janeiro de 2022. E a pergunta que não quer calar é: a gestante deve mesmo retornar às atividades presenciais já em 2022? Vem comigo que eu te respondo. As gestantes que foram afastadas em razão da Lei 14.151 devem retornar às atividades presenciais já em janeiro? Essa foi a pergunta que eu mais recebi nas últimas semanas e talvez você que esteja assistindo esse vídeo também já me fez essa pergunta. E aí, em razão disso, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer essa questão de uma vez, até porque não existe na própria lei validade, então isso gera muitas dúvidas. Mas primeiro, antes de responder, é preciso entender por que as empresas estão determinando o retorno das gestantes a essa atividade presencial. O caput do artigo 1º da Lei 14.151, que estabelece o afastamento da gestante, estabelece que as gestantes devem ser afastadas das atividades presenciais enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. E por entenderem que esse estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus se encerra dia 31 de dezembro de 2021, as empresas estão convocando as gestantes, imunizadas ou não, a retornarem às atividades presenciais em janeiro. Mas primeiro, para entender e saber responder essa questão, é preciso diferenciar estado de emergência de calamidade pública. São coisas diferentes. O estado de emergência de saúde pública é quando existe uma iminência de um perigo, de um dano à saúde pública, aos serviços públicos. É uma emergência, está na iminência de acontecer esses danos. Já o estado de calamidade pública, esses danos já ocorreram, já se instalaram. Então, em razão disso, o estado de calamidade pública, que é decretado por uma autoridade, ele vai ter um prazo de vigência. Exatamente porque o perigo já está instalado e aí, tanto no estado de emergência quanto no estado de calamidade pública, existem medidas diferentes. É criado um sistema jurídico especial para que medidas sejam tomadas com mais urgência, então medidas fiscais, financeiras, de contratações públicas, dispensas de licitação, que não são compatíveis com todo o trâmite normal de demora, eles são simplificados, eles são acelerados. E por isso que é decretado o estado de calamidade pública e o estado de emergência. Para, por exemplo, decretar o isolamento social, a compra de máscaras sem necessariamente passar por uma licitação, um processo licitatório que demora. Então, nesses estados de emergência, em razão da urgência que se precisa, são decretados estado de emergência de saúde, quando tem a iminência de um dano à saúde pública, ou estado de calamidade pública, quando já se está instalado. E aí o estado de calamidade pública sempre tem um prazo de vigência desse estado, a própria autoridade que o decretou de acordo com a necessidade vai estabelecer um prazo de vigência. Lembrando que a Lei 14.151 não tem relação com o estado de calamidade pública. Feitas essas considerações, vamos pensar na situação das gestantes. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional não tem um prazo de vigência. Ele só não pode ser superior ao estado de emergência em saúde pública de importância internacional que é declarado pela OMS. Não temos um prazo. O que termina lá no dia 31 de dezembro são a vigência de diversos decretos, portarias que tratam de assuntos específicos, assuntos fiscais, assuntos de recebimento de verbas, de dispensa de licitações. São essas questões que terminam a vigência dos decretos e das portarias em 31 de dezembro. Tanto é assim que a redação original do projeto de lei que deu origem à lei do afastamento das gestantes trazia no seu artigo 1º, ao invés de as gestantes devem ser afastadas enquanto durar o estado de emergência de saúde pública de importância nacional, a redação era que as gestantes deveriam ser afastadas enquanto vigesse o decreto-lei número 6, que tinha um prazo de validade. E foi alterado no Senado justamente para desvincular o afastamento da gestante de qualquer prazo
ou seja, as gestantes devem ser afastadas enquanto durar o estado de emergência de importância nacional, que é enquanto durar a pandemia. A intenção do legislador foi afastar a gestante das atividades presenciais enquanto houver o risco de contágio, enquanto houver a pandemia. E a Ômicron, a variante Ômicron, está aí para mostrar que a pandemia ainda não acabou. Ou seja, a Lei 14.151 não estabelece prazo de vigência, não é uma lei temporária. E como qualquer lei, a Lei 14.151 vigora até que outra lei a modifique ou a revogue. A Lei 14.151 foi revogada? Não. A Lei 14.151 foi alterada? Ainda não. Existe um projeto de lei, o projeto de lei 2058, inclusive temos vários vídeos aqui no canal falando sobre eles. Caso você não tenha assistido, o card vai aparecer aqui em cima para você. Nesses projetos de lei, visa-se autorizar o retorno das gestantes imunizadas às atividades presenciais e no caso de não ser possível a imunização da gestante, seja por motivos médicos, seja por falta de vacina, enfim, caso a gestante não seja imunizada, concedido, na verdade, o salário maternidade a essas gestantes que não foram imunizadas. Então, pensa comigo. Esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Ele ainda precisa ser votado na Câmara. Depois de ser votado na Câmara, ele ainda vai para o presidente sancionar e somente após a sanção do presidente é que sim, as gestantes imunizadas devem retornar às atividades presenciais. E agora sim, pensa comigo. Teria necessidade de um projeto de lei tramitar na Câmara, ir para o Senado, retornar para a Câmara, ir para a sanção presidencial, prevendo o retorno das gestantes que foram imunizadas e, no caso das não imunizadas, a concessão de salário maternidade a essas gestantes, se a Lei 14.151 perdesse a vigência agora, dia 31 de dezembro, que permitiria o retorno, inclusive das que não foram imunizadas aos trabalhos presenciais, não faria sentido. A intenção da lei sempre foi de afastar a gestante enquanto houver esse risco de contágio pelo novo coronavírus. Então, o raciocínio é simples. O primeiro deles é, se quando a lei foi criada, houve alteração da redação lá no Senado, para que essas gestantes, que essa lei não fosse vinculada a nenhum prazo pré-estabelecido e sim ficassem as gestantes afastadas enquanto houver o risco de contágio. E o projeto de lei visa alterar essa parte do artigo e determinar o retorno daquelas que foram imunizadas e para as que não foram ser concedido o salário maternidade, não faria sentido tudo isso. Então, respondendo a pergunta, não, as gestantes não devem retornar às atividades presenciais após 31 de dezembro de 2021. Essa é a postura mais prudente que as empresas deveriam tomar, ainda que muitas estejam determinando o retorno das gestantes, essa não é a melhor opção. O mais prudente é esperar, porque já a Câmara, assim que voltar do recesso, vai aprovar o projeto de lei de retorno às gestantes. O presidente com certeza vai sancionar esse projeto de lei, vai virar lei e as gestantes imunizadas terão que retornar. Então, espera mais um pouquinho, já esperou tanto tempo, é mais prudente para não correr riscos. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Esse vídeo é prova de que seus comentários são levados em consideração. As dúvidas comuns que eu vou notando das gestantes, não só das gestantes, mas de todos os inscritos no canal, que eu vou sentindo que é uma dúvida de várias pessoas, são incluídos como temas de vídeos. Então, caso haja alguma dúvida sobre essa questão ou sobre outras questões, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aguarde as informações, porque sempre que tiver novidade, eu posto aqui para vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!